Bom dia. Hoje o tema de nossa mensagem é Abba, Pai. E o texto bíblico para nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, esta é a preciosa oração que o Senhor nos deixou como modelo. E sabemos que por meio deste exemplo de comunhão contigo, por meio da oração, nós podemos aprender lições importantes para a nossa vida espiritual. Que nesta manhã nós possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito e aplicar aquilo que tu nos ensinaste ao nosso cotidiano. Queremos que o teu reino se faça presente em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Religião. Este é um assunto que tem sido alvo de grandes debates e discussões ao longo dos séculos. Debates construtivos e, algumas vezes, debates que, infelizmente, têm provocado divisões entre as pessoas, às vezes até mesmo brigas em famílias, entre amigos. Isso acontece porque nós temos a tendência de identificar a nossa individualidade, a nossa vida, quem nós somos, com a religião que nós professamos. E às vezes nós acabamos confundindo as coisas, e quando alguém questiona, por exemplo, o motivo de nós defendermos determinados princípios religiosos, nós temos a inclinação de acreditar que, de alguma forma, a nossa autoestima ou a nossa autoconfiança está em jogo. No mundo ocidental, nós intelectualizamos muito a religião. Nós temos a tendência, devido à nossa cultura, de procurar dar uma explicação racional e conceitualizar os aspectos da nossa vida religiosa. Mas, na verdade, a religião não precisa ser tão intelectualizada. Aliás, a racionalização excessiva da nossa cultura ocidental acaba muitas vezes prejudicando a nossa vida espiritual. Um teólogo que fez essa observação foi o filósofo e teólogo alemão Friedrich Schleiermacher. Foi um professor de filosofia da teologia na Universidade de Berlim, no século XIX. E ele influenciou grandes teólogos depois, como Paul Tillich, como Rudolf Bultmann. E Schleiermacher dizia que
A religião, na verdade, está mais ligada ao sentimento do que ao intelecto. Os assim chamados pais apostólicos, os primeiros discípulos dos apóstolos, que eram teólogos gregos, também faziam essa observação. Eles, quando falavam de Deus, falavam muito mais daquilo que Deus não é do que daquilo que Deus é. E nós temos a tendência, especialmente no mundo moderno, que é muito influenciado por questões científicas, tecnológicas, nós queremos dar explicações racionais, explicações muito elaboradas a respeito daquilo em que nós acreditamos. Provavelmente, essa intelectualização excessiva da religião, que é a causa de tantos conflitos, causa de tanta violência às vezes, seja um reflexo da nossa dificuldade de acessar o nosso mundo interno, o nosso mundo psicológico interno, o mundo dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, e uma maneira de nós fugirmos do contato, às vezes doloroso, com os nossos sentimentos e as nossas necessidades não satisfeitas, é tentar jogar tudo para o lado do intelecto. E o que nós temos a aprender com Jesus? Jesus, independentemente da crença que as pessoas tenham desenvolvido em relação à sua figura ao longo do tempo, era um rabino. Um grande rabino que influenciou naturalmente, como nós vemos pela história, milhões e milhões de pessoas. E este rabino judeu nos delegou um modelo de oração que é classicamente conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas para nós entendermos melhor esta oração, vamos viajar na máquina do tempo 2000 anos atrás e entender o ambiente em que Jesus viveu. Bom, Jesus viveu na Palestina, ele era judeu, e, portanto, a sua religião, aquilo que ele ensinava, era um reflexo da cultura religiosa do seu ambiente judaico. E Jesus, diferente de nós, ocidentais modernos, procurava viver uma vida religiosa não tanto baseada em questões intelectuais, mas baseada, sim, no coração, nos sentimentos. Jesus nunca se envolveu em grandes debates filosóficos, como seria um costume de tempos posteriores. Jesus não ocupa o seu tempo na sua vida, na sua curta vida aqui na Terra, debatendo questões do cotidiano, do ponto de vista intelectual. Como é que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o mundo da forma como nós o conhecemos? Quem é Deus? Como nós podemos entender Deus? Não. Jesus entendia que a vida religiosa fazia parte e faz parte do núcleo da nossa existência. Para Jesus, a espiritualidade ocupa o lugar central na existência de uma pessoa. E a religião é um veículo para nós alimentarmos este núcleo das nossas vidas, que é a espiritualidade. E para Jesus, religião é uma questão fundamentalmente
de relacionamento. Para Jesus, a verdadeira religião não é a doutrina A, B, C ou D. Para Jesus, em essência, a verdadeira religião é eu saber me relacionar com a realidade transcendente que nós chamamos de Deus. Mas qual é o Deus verdadeiro? É o Deus do hinduísmo? É o Deus do cristianismo? É o Deus do judaísmo? Qual é o Deus verdadeiro? Os budistas creem numa visão de uma realidade mais transpessoal. Outros creem numa visão de um Deus estritamente pessoal, quase individual. É interessante, Jesus não perde um minuto de seu tempo acerca destas questões filosóficas em relação a quem é Deus. Qual o Deus verdadeiro? Não. Jesus entende que existem questões na vida que estão acima das palavras. As nossas palavras, como dizem os estudiosos da linguística, são como um mapa que aponta para a realidade. Mas as nossas palavras não são a realidade. E Jesus, como grande mestre, como filho de Deus, sabia isso como ninguém. E por isso Jesus simplesmente se relaciona com Deus de uma maneira simples, sem intelectualizações excessivas, porém expressando a singeleza do seu coração e dos seus sentimentos. Jesus revolucionou a mentalidade religiosa da sua época ao chamar Deus, o Criador, de papai. Jesus chamava Deus de Abba, que na língua aramaica é um termo muito carinhoso para pai. Corresponde ao nosso termo papai. Porque os judeus, apesar de já terem essa noção de que Deus não pode ser expresso por meio de palavras, e que a vida religiosa não é tanto algo do intelecto, mas é muito mais algo dos sentimentos, os judeus ainda, na época de Jesus, consideravam Deus como uma realidade muito distante. Eles tinham verdadeiros rituais para se relacionar com Deus, porque tinham, de certa maneira, na mentalidade da época, medo de adentrarem a presença de Deus com o seu pecado. Na cultura judaica da época de Jesus, as pessoas iam ao templo de Jerusalém e ofereciam sacrifícios de animais para limparem, assim dizendo, os seus pecados e terem os seus pecados perdoados. Deus era o Yahvé, que nem poderia ser pronunciado. As pessoas, apesar de Deus ser retratado como Yahvé, as pessoas chamavam Deus de Adonai para não pronunciarem o termo bíblico Yahvé, que é o termo com o qual Deus se identificou a Moisés. Jesus chama Deus de papai, o que é considerado algo extremamente revolucionário. Jesus mostra aos seus discípulos que Deus está muito próximo de nós. E por meio da oração do Pai Nosso, o Mestre nos ensina como podemos nos relacionar com este nosso Criador de uma maneira que realmente faça diferença na nossa vida espiritual. O que nós podemos aprender
na oração do Pai Nosso. Por meio desta oração, o Filho de Deus nos ensina as atitudes pelas quais nós podemos viver uma vida espiritual significativa e nos relacionar com Deus. A primeira atitude que o Mestre nos ensina na oração do Pai Nosso é a intimidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus começa a sua famosa oração da seguinte maneira: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Abba, Pai. Papai. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos chamando Deus de o meu papai, o nosso papai. Ele é íntimo. Eu posso abrir o meu coração a Deus. Eu não preciso criar máscaras para me relacionar com Deus. Porque Ele conhece profundamente quem eu sou. Ele conhece a minha história de vida, as minhas fraquezas e debilidades, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. O meu coração está totalmente aberto diante de Deus, porque Ele mora dentro de você e mora dentro de mim. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente no livro de Atos, quando ele discursando aos filósofos e à população de Atenas, ele diz: vocês respiram, se alimentam e vivem em Deus. O rabino Paulo também sabia que Deus não está distante, Ele está dentro de nós, Ele é nosso papai. Mas aqui Jesus nos dá uma lição muito profunda. Esse nosso papai, que estás nos céus, é transcendente e ao mesmo tempo ele é imanente. É uma linguagem teológica que parece um pouco difícil, mas quando nós dizemos que Deus é transcendente e ele também é imanente, nós queremos dizer que Deus preenche todo o universo. A expressão hebraica céus, que Jesus utiliza aqui na oração do Pai Nosso, não se refere a este céu físico que está acima de nós, onde se localizam as estrelas, onde nós vemos a lua. Céus, na cultura religiosa hebraica, designa o universo. Ou seja, meu papai, nosso papai, que habita o universo inteiro, inclusive o meu coração. Eu posso me abrir diante de Deus e expor a Ele aquilo que me angustia, aquilo que me incomoda, aquilo que me preocupa, aquilo que está tirando o meu sono, aquilo que não me permite digerir bem o alimento porque está me causando um estresse muito grande. Eu posso me abrir diante de Deus e colocar a Ele todas as minhas angústias e necessidades. Assim como eu posso abrir meu coração a Deus e expressar a minha felicidade, expressar a minha satisfação, porque Ele é o meu papai. Mas convenhamos, muitas pessoas têm dificuldade em enxergar Deus como um papai, porque os seus pais masculinos não foram grandes exemplos de vida. Hoje, especialmente para nós que trabalhamos na área da saúde, com muita tristeza nós vemos pais masculinos naturalmente,
que negligenciam os seus filhos, abandonam os seus lares, abusam sexualmente de crianças. E muitas pessoas não conseguem enxergar Deus como um pai. Aliás, não conseguem se relacionar com Deus, porque não conseguem se relacionar com seus pais humanos. Tiveram pais que foram extremamente agressivos. Você sabia que o profeta Isaías compara Deus a uma mãe? É que na linguagem bíblica se usa o termo pai, porque a linguagem bíblica naturalmente reflete a cultura dos seus autores humanos. Mas nós podemos também enxergar Deus como a nossa mamãe. Por que não? Isaías fez isso. Uma pessoa há algumas semanas me perguntou: eu posso orar a Deus como mamãe ao invés de papai? Eu disse, claro que pode. Porque Jesus diz lá em João 4, versículo 24, Deus é espírito. Ele não tem sexo. Nós chamamos pai, quando nos referimos a Deus, por uma questão de nomenclatura cultural. Mas se você tem muita dificuldade em orar a Deus como um pai, e você tem facilidade em enxergar Deus como uma mãe, e você se beneficiaria de enxergar Deus mais como uma mãe do que como um pai, pode enxergar Deus como uma mãe, porque ele é espírito. Essas nomenclaturas são simbólicas, não são para levar ao pé da letra. É para facilitar o nosso relacionamento espiritual e psicológico com Deus. Santificado seja o teu nome. Isso é uma atitude de adoração. A primeira atitude é a da intimidade. A segunda atitude que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é a adoração. Deus merece ser adorado. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, a palavra santificado significa no original separado, ou seja, não vamos usar o nome de Deus em vão. A oração do Pai Nosso reflete na forma de oração os chamados 10 mandamentos do Antigo Testamento. Deus, embora seja íntimo a nós, merece todo o respeito. E se nós respeitarmos Deus, nós vamos respeitar o ser humano, o nosso semelhante. Porque Deus está dentro dele também, não está apenas dentro de mim. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós estamos reconhecendo que Deus não é só o meu Pai, Ele é o Pai de todos. E Ele está em todos, porque Ele está no universo. Ele está no interior de cada um. Como eu posso maltratar o meu semelhante se Deus está nele? Se eu santifico a Deus, se eu considero Deus algo muito, muito especial na minha vida, eu entendo que Deus é muito, muito especial na vida do outro. E se ele está no outro, eu vou amar o outro como a mim mesmo, porque eu estou amando o Deus que está dentro dele e que reside na essência do outro. Porque Deus reside na nossa essência. Os orientais, muitas vezes sem usar o nome de Deus, expressam muito bem essa realidade quando falam que a nossa individualidade é uma ilusão.
Porque Deus, na verdade, está dentro de nós e a nossa aparente individualidade, na verdade, é uma, vamos dizer assim, numa linguagem bem metafórica, é uma combinação do meu eu com a essência de Deus que está em todo lugar. Ou seja, não existe individualidade absoluta e total do ser humano. Na verdade, usando uma expressão muito bonita, oriental, nós vivemos num interser. Nós estamos, por meio de Deus, vinculados uns aos outros. E a nossa individualidade não é absoluta, porque nós estamos atrelados aos nossos irmãos e irmãs. Terceira atitude, vamos ver qual é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a atitude da submissão. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu quero que aconteça aqui na terra aquilo que Deus sonhou, que Deus projetou para mim e para você. Que em última análise é o que Jesus chama de reino, o reino de Deus. O reino de Deus só poderá ser uma realidade absoluta e total quando as nossas atitudes refletirem o desejo de Deus, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade entre as pessoas. Quando eu digo que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo, Deus, eu me coloco à tua disposição como teu instrumento para tu fazeres comigo aquilo que tu desejas. Como eu posso servir ao meu próximo? Como eu vou ser mais útil ao meu semelhante? Como eu vou exercer a minha vocação? Deus me mostra. Você tem uma vocação. Você que me escuta, você tem uma vocação. E essa vocação pode ser exercer um ou mais papéis ao longo da vida. Pode ser através do seu trabalho ou através de atividades complementares ao seu trabalho. E por meio dessa vocação, Deus usa você como um instrumento para que o seu reino seja implantado aqui na terra. Você é um instrumento do reino de Deus aqui na terra. Muitos ainda têm aquela visão do reino de Deus como se fosse um filme de Hollywood. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, qual é o sinal da vinda do teu reino? Porque a religião judaico-cristã é rica em elementos que mostram a chegada do reino de Deus. Paulo mostra de uma maneira provavelmente um tanto simbólica o reino de Deus chegando como sendo antecipado pelo toque das trombetas. Isso era uma figura típica da religião da época. E nós devemos valorizar esse tipo de linguagem porque mostra o esplendor do reino de Deus se encontrando com a vida humana. Mas Jesus, rabino, que falava de maneira muito direta, sem rodeios, Jesus disse, olha, não esperem sinal nenhum. O reino de Deus está dentro de vocês, está no coração de vocês. Você é o reino de Deus. E quando você age de acordo com a lei do amor, a lei da caridade, a lei da fraternidade, a lei da solidariedade, as pessoas olhando para você vão ver
o reino de Deus em ação. Quarta atitude, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a atitude da compaixão. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, veja, eu não estou orando o meu pão me dá no dia de hoje. Não é o meu pão, é o nosso pão. Ou seja, por meio desta petição, Jesus nos dá a consciência de que nós devemos pensar em todos. Não é só no meu pão, é no pão nosso, é no pão, no alimento, tanto espiritual como físico, que irá satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Nós vivemos numa sociedade de valores distorcidos, em que uns têm muito mais do que precisariam. Outros não têm praticamente nada. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina que o pão não é meu, o pão é nosso. Ou seja, nós temos o dever de encontrar meios para que o meu pão seja suficiente para mim e que sobre pão para você, para todos os nossos irmãos e irmãs. Eu não vou consumir e não vou me apropriar daquilo que eu não preciso. Nós devemos consumir o que é suficiente para nós e não a mais. E se cada um usufruir apenas daquilo que é seu por direito, todos terão os recursos materiais necessários para viver uma vida digna. Isso é o olhar da compaixão, da justiça social. Sem compaixão, não há justiça social. Sem responsabilidade, não há justiça social. E Jesus era um profeta da justiça social, assim como os profetas do Antigo Testamento. Eu me lembro da frase de Marcos Borg, um grande teólogo, que dizia que nós, às vezes, espiritualizamos excessivamente a Bíblia. Verdade, nós, às vezes, espiritualizamos a Bíblia demais e não enxergamos ensinamentos que são materiais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não preciso de pão em excesso para guardar para o dia de amanhã. Claro, isso é uma simbologia. Não quer dizer que eu vou me preocupar apenas com o alimento de hoje. Amanhã tem que ter comida. Mas o que Jesus está ensinando é: olhe para o mundo material de maneira responsável. Não consuma e não guarde aquilo que você não precisa. Precisa ter para todos. Precisa haver alimento e recursos materiais para todos. Pelo olhar da compaixão e da responsabilidade, nós podemos fazer com que o reino de Deus seja uma realidade para todos. Todos podem ter o suficiente para viver de maneira digna, se não houver exploração. Quando Jesus me ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está me ensinando a não explorar ninguém. O nosso mundo só é caótico do jeito que é. Só tem gente passando necessidade porque existe exploração. É verdade, algumas pessoas raras, muito raras, não têm a visão do trabalho como algo digno. Mas são muito raras essas pessoas e provavelmente até essa visão
é decorrente da nossa cultura de exploração do trabalho. Eu não estou pregando aqui nenhum tipo de filosofia política, seja ela de direita, seja ela de esquerda, mesmo porque essas divisões para nada servem. O que nós estamos analisando aqui é que se não houvesse exploração, se as pessoas trabalhassem e comessem do pão que realmente tem direito pelo seu trabalho, pelo que produziram, se não houver acúmulo de riquezas, acúmulo desnecessário, todo ser humano, sem exceção, iria enxergar o trabalho como uma forma digna de vida, prazerosa, edificante, e haveria o suficiente para todos. Quinta atitude: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus usa o termo dívidas. Lucas, na oração do Pai Nosso, usa o termo pecado ou ofensas. O perdão é uma atitude necessária para nós vivermos como uma família aqui na Terra. Nós erramos todos os dias. Eu erro, você erra, todos nós erramos. E como a nossa vida é uma vida relacional, o meu pecado irá afetar você, o seu pecado irá me afetar. Nós erramos porque frequentemente nós nos dissociamos da nossa consciência. E nós assim prejudicamos uns aos outros. E é importante nós nos abrirmos para o perdão. Se eu não me abro ao perdão, o meu coração estará cheio de rancor, cheio de ódio. E eu não poderei estar aberto para o perdão de Deus. Deus não pode me perdoar se eu não perdoar o meu semelhante. Por isso a oração do Pai Nosso coloca como uma condição para eu receber o perdão de Deus, eu saber perdoar você e você saber me perdoar. Sem o perdão, eu estarei cheio de ódio. O meu coração não poderá estar voltado para Deus se eu não tiver perdoado o meu semelhante. E sexta atitude: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a atitude da humildade. Eu reconhecer que o poder para eu lidar com as provas da vida diária vem de Deus. É a graça de Deus que me sustenta, que me capacita a viver de uma maneira digna. Eu não tenho em mim, em minha natureza, a força necessária para resistir ao mal. Essa força vem de Deus. Por isso eu posso me colocar de forma humilde diante do meu Criador e dizer a Ele: não me deixe cair em tentação. Me dá força, me dá o poder para eu viver de uma maneira positiva, construtiva. Me dá forças para eu viver o meu casamento de uma maneira positiva. Me dá forças para eu me relacionar com os meus filhos e educá-los de uma maneira íntegra, ética. Me dá forças para eu trabalhar de maneira decente, de maneira prazerosa, e que o mal não me vença. Isso é humildade. É nós sabermos depender da força de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. E a sétima atitude é a gratidão. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Eu reconheço que tudo vem de Deus. Eu reconheço que as minhas conquistas, na verdade, não são minhas, mas são as conquistas que Deus me ajudou a conquistar. Nós vivemos uma parceria com Deus. Enxergue-se como um sócio de Deus aqui na terra. Você tem uma parceria com Deus. O que você consegue é porque Deus está com você. Agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por estar vivendo o dia de hoje. Obrigado pelo casamento, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo trabalho, obrigado pela comida, obrigado pela noite de sono, obrigado até pelas dificuldades, porque são as dificuldades que me ajudam a ser verdadeiramente humano. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe. Jesus, por meio desta oração, que segue o modelo típico das orações ensinadas pelos rabinos da sua época, contém 7 elementos. O primeiro elemento é o elemento em que Jesus se entrega a Deus, o Pai. Pai nosso, que estás nos céus. E depois, se nós analisarmos esta oração, existem 6 petições. 3 em relação a Deus e 3 em relação ao próximo. Ou seja, a oração de 7 elementos, 7 na linguagem cultural religiosa hebraica, é o número da perfeição. E Jesus, por meio de uma oração, nos ensina as 7 atitudes necessárias para vivermos em comunhão com o nosso Criador. Que nós possamos, por meio desta oração, aprimorar e desenvolver a nossa vida espiritual, amar profundamente Deus que está em nós e ao nosso semelhante também, e viver uma vida de submissão aos desígnios de Deus, fazendo com que o seu reino se torne uma realidade cada vez mais visível aqui em nosso mundo. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma semana cheia de vitórias. Santo Deus, nosso Pai, Santo Deus, nossa Mãe, nós te adoramos e te agradecemos pela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Que possamos viver a cada dia em comunhão contigo, amando a ti em primeiro lugar e amando ao nosso semelhante. Querido Deus, que nós possamos ser reflexos da tua graça em nossa sociedade. Muito obrigado, querido Deus, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, agora e para sempre. Amém.